Pessoal, boa noite, de novo, para quem entrou agora. Na aula de hoje, a gente vai criar as relações entre as escalas termométricas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma relação matemática. E como é que a gente faz isso dentro da matemática? Quando a gente quer relacionar alguma coisa, por exemplo, na regra de 3, a gente tem que, vamos supor, 3 pintores conseguem pintar. Vocês estão conseguindo ver essa partinha azul ou está muito pequena? Acho que assim fica melhor, né? Dá para enxergar. Dá para enxergar? Vou tentar aumentar aqui a espessura da caneta, que eu acho que ficou melhor. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu acho que ficou melhor. Vamos supor que a gente tem 3 pintores e eles conseguem pintar 10 metros de parede. Se a gente tiver 5 pintores, quantos que eles vão conseguir pintar? A famosíssima regra de 3, tá certo? Em que a gente faz uma relação. E qual é a relação? Multiplica em x, que aí fica, então, 3x está para 10 vezes 5. A gente também pode criar essa relação, eu não sei se vocês viram já em uma das frentes de matemática, quando a gente tem, por exemplo, assim, e a gente tem aqui uma medida, aqui outra medida, aqui outra... Peraí, deixa eu fazer um Z. Finge que isso aqui é um Z, tá? E aqui outra. Aqui, teta, sei lá. E aí a gente quer relacionar, a gente cria a relação, então. Vou usar outras letras, tá? D... É assim que a gente relaciona as coisas na matemática, correto? Com uma relação onde a gente divide, tem a igualdade, que seria o símbolo da proporção, sobre outras coisas divididas. Tá certo? Então, na matemática, a gente, para relacionar certos objetos, a gente faz essa relação de divisão. E aqui na física, a física ela só aplica algumas coisas da matemática, a gente vai utilizar a mesma relação, tá bom? Então, vamos lá. Se eu der um exemplo para vocês, vamos supor que a gente tem uma régua aqui, finge que isso aqui é uma régua bem parcionada, tá bom? E a gente tem aqui, marca no número 5 e no número 3. Eu quero saber qual é o tamanho desse espaço aqui entre 3 e o 5. O que a gente faz? Vou chamar de x. Quem é esse tamanho x? X é, a gente olhando visualmente sabe que é 2, né? Mas por que é 2? O tamanho final 5 menos o tamanho inicial 3, que isso dá 2. Tá certo? Então, só para relembrar, né, vai que algumas pessoas não passaram, só para saber o tamanho de uma coluna, a gente usa o tamanho final menos o inicial. Aqui no caso é óbvio que é 2, tá bom? Só por observação, mas matematicamente é isso aqui. Esses conhecimentos prévios eu vou precisar de vocês para a aula de hoje, em que a gente vai fazer, então, a relação a partir disso que eu apresentei para vocês. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou. A gente falou sobre a escala Celsius, que ela é a escala centígrada, tá bom? Utilizada na maioria dos países, inclusive no Brasil. E como é que essa escala foi construída? A gente teve o cientista fazendo, e aí ele estabeleceu 2 pontos fixos, que foi a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E na temperatura de fusão, como a gente conversou, ele definiu aquilo como 0 graus Celsius, tá certo? Que é o nosso zerozinho que tá aqui. E a temperatura de ebulição, ele definiu como 100 graus Celsius, tá certo? Então é assim que essa escala foi construída. A próxima escala, eu tô falando rápido porque a gente já passou por isso, tá bom? É só para dar tempo de fazer o conteúdo de hoje. A próxima escala que a gente conversou foi a escala Fahrenheit, em que ela foi construída de forma diferente. Ela é utilizada nos países de língua inglesa e ela foi construída da seguinte maneira. Toda escala ela precisa de 2 pontos fixos, tá bom? Ele definiu o primeiro ponto fixo, também a temperatura de fusão, mas ele nomeou como 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de ebulição, que ele nomeou como 212 graus Fahrenheit. Então, esses são os 2 pontos fixos dessa escala, que a gente precisa relembrar bem. A próxima escala foi a escala Kelvin, que é utilizada na linguagem científica, também foi definida da seguinte maneira. Ele definiu como 0 absoluto, ou a temperatura é 0, e aí a gente, para ficar de um jeito bom para a gente vai utilizar outros 2 pontos fixos, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição da água. E como a gente já conversou, ela varia igualzinho à temperatura Celsius, então a temperatura de fusão da água na escala Kelvin
ela é de 273. Eu não vou usar o número quebrado, tá? O número decimal. Eu vou usar o arredondado para ficar mais claro para vocês. Mas pode ser que o seu vestibular ele utilize 273,15, mas ele vai te informar, tá bom? E o ponto de ebulição como 373,15, mas eu vou usar só 373. Então, a gente tem essas três principais pontos fixos, tá bom? Um em cada escala. E agora a gente vai relacionar uma escala com a outra para entender qual é o correspondente. Se eu te dou uma temperatura em graus Celsius, eu quero saber qual é o correspondente na temperatura em Fahrenheit e vice-versa. E a gente vai fazer isso... já deixei aqui, tá. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. A gente vai relacionar os tamanhos, tá bom? Aqui eu só vou fazer uma correção com vocês, que eu chamei de A e B e A e B, mas eu vou trocar, tá? Aqui, imagina que é C, e aqui, imagina que é D. No caderno de vocês, passem dessa maneira, para ficar mais claro, tá? Aqui C e aqui D. Então, vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho. Ao lado esquerdo de vocês aqui, a gente tem a escala, um termômetro graduado em Fahrenheit, tá certo? Quem é esse delta teta? Vamos lá, identificar. Primeiro, começando da base. A gente tem 32, marcando o ponto de fusão, que é a base da minha escala Fahrenheit, e eu tenho 212, que é a temperatura de ebulição na escala Fahrenheit. Eu não escrevi só para não ficar poluída a imagem, tá? Mas vocês podem deixar de observação, tá certo? E quem é esse teta aqui? Essa letra, ela é assim, ó. Eu vou tentar desenhar ela de um jeito menos feio. Isso aqui. É a letra teta, tá? Em grego. E a gente vai usar ela na física muitas e muitas vezes. Então é importante que vocês conheçam essa letra, tá certo? Ela se chama teta e eu vou usar ela de forma genérica. Como assim de forma genérica? Pode ver que ela tá no meio do meu termômetro, tá certo? Ela tá entre a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Ela é uma temperatura qualquer. Teta F é uma temperatura qualquer em Fahrenheit, tá bom? É uma medida qualquer, ela pode assumir qualquer valor, no meu caso aqui entre 212 e 32, tá bom? Então, delta teta, ou teta F, é uma temperatura genérica em Fahrenheit. E quem é que eu vou relacionar aqui? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem essa setinha aqui, é essa medida que eu quero relacionar. Eu quero relacionar o tamanho da minha temperatura de fusão até uma temperatura genérica. E, por sinal, essa temperatura genérica é quem o meu enunciado vai dar, tá? Ela vai dar ou em Celsius, ou em Fahrenheit, ou numa outra escala que eles criarem, tá bom? Então, essa delta teta aqui vai ser a nossa incógnita, quem a gente quer encontrar, tá bom? Então, vamos lá. Quem é o tamanho de A? Eu vou escrever aqui no meio, mas eu vou apagar, tá? Ó, vamos lá. Quem é o A? Igual a gente tinha feito aquela relação do 3 e do 5, é final, teta F. Gente, perdão a letra, porque escrever no computador é horroroso. Menos 32. Esse é o tamanho do A, certo? Teta F menos 32. É esse tamanho aqui. Todo mundo concorda e entende o porquê? Que é teta F menos 32? É igualzinho aquele lá do 3 e do 5, tá? O tamanho dessa medida, vou colocar de um jeito genérico, tá? X e X0. E aqui, Y. O tamanho de Y é X menos X0. Tá? Ficou claro aqui para vocês por que o A é teta F menos 32? Se para alguém não ficou, por favor, abre o mic. Que agora é a hora de vocês entenderem tudo certinho, tá? É muito importante. Ninguém mandou nada, então vou admitir que tá ok. E aí, agora, quem a gente quer relacionar do lado direito, do lado esquerdo? Esse tamanho de medida B. E quem é esse tamanho de medida B? Ele é a diferença do meu temperatura de ebulição com a minha temperatura de fusão, tá certo? Lembra quando a gente falou da escala Fahrenheit aqui? Que ela é dividida em 180 partes iguais. Por que ela é 180 partes iguais? Porque é 212, perdão. 212 menos 32. Tá certo?
tem... É que esse termômetro que eu peguei é horroroso. Mas aqui são 180 partes, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, qual é o tamanho de B? B é 212 menos 32. Aí, a relação que a gente quer criar, eu vou deixar até aqui em cima, que aí vocês deixam no caderno, tá? Que fica melhor, mais claro. A relação que a gente quer construir, tá bom? Vou deixar em preto. A relação que a gente quer construir é a que eu apresentei para vocês. Vou deixar aqui no cantinho. É A sobre B igual C sobre D. Tá bom? Essa é a relação que a gente quer construir. E essa é a relação que vocês vão construir para absolutamente qualquer escala que ele te der. Tem um exercício que a gente vai fazer daqui mais para frente, mas quem abriu a lista viu que ele falava que ele dava uma escala E e ele dava o seu correspondente na Celsius e na Fahrenheit, e ele queria saber o correspondente na Fahrenheit, uma coisa assim. Então, quando a gente construiu uma escala, o que a gente faz primeiro? A gente estabelece 2 pontos fixos. Pode ser qualquer temperatura. Aqui no nosso caso, como é uma coisa genérica e a gente vai retirar daqui uma fórmula, a gente vai usar 2 pontos fixos, sendo como a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Mas ele pode te dar qualquer ponto, tá bom? Precisa ser 2, tá bom? Precisam ser 2 pontos fixos, porque o terceiro é o θ. É uma genérica que você precisa, tá bom? Então, vamos lá. A sobre B a gente já tem. Agora a gente precisa entender aqui quem são as medidas desse outro lado, que é a escala Celsius, tá bom? Então, quem é C? C é a mesma... Oi? Ali no Fahrenheit, não vai utilizar o 12? Aqui, tá 212 menos 32. Quem eu não utilizei? Aquele 12. Ah, desculpa, não. Esquece, é 212 ali em cima. É 212, minha letra é feia, perdão. Ah, não, precisa desculpar. Então vamos lá, aqui olhando para o Celsius, tá bom? A gente vai fazer exatamente a mesma relação. Pode ver que essa relação aqui, C sobre A gente já criou, tá bom? Agora a gente vai fazer a relação C sobre D. Quem é o tamanho C? C é θc menos 0. É muito bom lidar com a escala Celsius, porque ele tem 0 em todo lugar, tá bom? Então, esse tamanho aqui é θc menos 0 é θc. É literalmente contar do 0 até algum lugar. O resultado é algum lugar, tá bom? E aí, a gente vai olhar para o D, que é quem? De 0 a 100. Qual o tamanho de 0 a 100? 100. Só vou deixar 100 menos 0 só para ficar formal, tá? Então, olhem... Nossa, gente, ficou feio. Confia que tá bonito, tá bom? Se é aquela coisa, confia no pai, confia aqui que tá bonito. É que é 100 menos 0, tá bom? Não é um vezes, aqui é um menos. Então, o que você vai olhar quando você tiver uma escala? Tenho 2 pontos fixos, e aí eu vou ter uma temperatura genérica qualquer em torno disso. Tá uma batatinha, tá horroroso, né? Por sinal, tá todo feio, mas aí vocês façam bonitinho, tá bom? O que você vai olhar, então? A partir da minha base, qual é o tamanho da minha coluna de líquido? Lembra que o termômetro, vamos lembrar do termômetro de mercúrio. Você tem a hastezinha dele, né, o bulbo de metal, e aí você tem a coluna de mercúrio que ela expande, né, e ela diminui, ela aumenta, ela diminui. A temperatura que marca é quando a temperatura de mercúrio expandiu, tá bom? Quando ela dilatou. É aquela altura do mercúrio, é essa altura daqui que a gente vai usar, tá bom? É pura uma relação geométrica aqui que a gente vai ter, tá? Uma relação métrica. Então, vamos criar aqui o nosso jeitinho. A gente já sabe quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Agora vamos relacionar, tá bom? Eu vou usar a parte de cima. Aqui embaixo tá bonitinho para vocês passarem pro caderno, tá? Eu só não vou usar essa aqui para não ficar muito na cara o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos criar a relação A sobre B igual a C sobre D. Esse símbolo significa implica, significa então,
tá bom? Então, vamos lá. Quem era o A? O A era θF. Vamos entender de onde veio aquela fórmula. Menos 32. E quem era o B? O B era 212 menos 32. Gente, aqui em cima eu juro que é um 2, tá? Aquilo não é um 9. Igual. Quem era o C? θC menos 0. E quem era o D? 100 menos 0. Vocês estão vendo que já está ficando um pouquinho parecido com o que vocês querem, com aquela famosíssima fórmula, tá bom? Agora eu vou fazer tudo de preto. Então, vamos lá. θF menos 32, não tem como a gente fazer essa relação, não tem como a gente fazer essa operação matemática, porque eu tenho a mesma coisa de fazer x menos 32. O que significa? Eu preciso saber quem é o x. Aqui eu preciso saber quem é o θF. Então, o que a gente faz? A gente mantém ele. Então, vamos lá. θF menos 32 mantido. Não temos como fazer essa conta sem saber quem é θF. 212 menos 32, como já foi falado, 180. Isso aqui é igual a θC menos 0. Qualquer coisa menos 0 é ela mesma, né? O 0 é o elemento neutro da soma e da subtração. Então, você somar por 0, você subtrair por 0, dá aquilo que você queria fazer. X menos 0, 0, x mais 0, x menos 0, x, e x mais 0, x. Tá bom? Então, ele é o elemento neutro, eu posso colocar θC. Porque não importa o tamanho do meu θC, né? Quem for o meu θC, ele menos 0 ou ele mais 0, vai dar ele mesmo. 100 menos 0, 100. Já temos aqui, então, a fórmula, né, sem simplificação, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a queridíssima, famosíssima, chata pra caramba pra decorar, mas entendendo como ela é construída, eu acho que fica até mais fácil para vocês, tá bom? Então, vamos lá. θF menos 32 sobre 180 é igual a θC sobre 100, tá? Essa aqui é muito importante que vocês saibam. E da onde vem aquele θF menos 32 sobre 9 e aqui sobre 5? Vem da seguinte maneira. A gente nota que o 180 e o 100, eles são números pares. E eles são, se você olhar só para o 18 e só para o 10, dá para ver que a gente consegue simplificar por 2. Só que como eles estão vezes 10, a gente multiplica o nosso 2 por 10 também. Então, eles são múltiplos de 20, tá bom? Então, se a gente pegar e multiplicar desse lado aqui por 20 e desse por 20, a gente consegue simplificar eles. Então, deixa eu só copiar aqui de novo para não ficar feio no caderno de vocês. Isso aqui vezes 20. Eu tô fazendo a simplificação do jeito completo, tá? Eu não tô só cortando e cortando. Só para vocês verem de onde vem, tá? θC sobre 100 vezes 20. Então, vamos... Gente, meu 2 tá muito feio. Então, vamos lá. 18 e 2, corta, fica 9. 0 e 0 vai embora. 120, corta, fica 5. Então, a gente tem aí... Agora a gente chega naquela fórmula. θF menos 32 sobre 9 é igual a θC sobre 5. Que é a fórmula que a gente conhece. Deixa eu só fazer um 5 mais bonitinho. Porque esse aqui ficou feio, que dói. Sobre 5. Tá bom? É assim que a gente chega. Então, a gente relaciona o tamanho da medida da nossa temperatura. Se o nosso θF for grandão, se ele estiver aqui, a gente vai relacionar essa medida com essa daqui, que é a que a gente quer na temperatura correspondente,
comparado aos seus pontos fixos, tá bom? Então, a gente está comparando o tamanho da coluna de líquido da temperatura que a gente quer com a da base, com o que ele foi construído, com o que ele foi estipulado, tá bom? Que no nosso caso aqui, a gente está usando a fusão e a ebulição. Mas vocês vão ver um exemplo mais para frente que eu posso relacionar com qualquer outro ponto. Então, por isso que é muito importante que vocês não só decorem a fórmula, mas vocês saibam como chega nela, tá bom? Até porque na segunda fase, vai que passou um branco na tua cabeça, caiu essa questão de termologia, caiu algo parecido, assim, com relações termométricas. E você esqueceu a fórmula, ela sumiu da tua cabeça. Você tem que saber como construir, como chegar nela. Até porque, por mais que você não saiba fazer questão, tu consegue enrolar, tu consegue ir por outro caminho, tá bom? Então, não fiquem dependentes só da fórmula na física. É muito importante que vocês entendam como vocês chegaram nela, tá bom? Então, até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Como a gente chegou? Como a gente fez essa relação aqui, A sobre B e C sobre D? Eu me perdi um pouco na parte da simplificação, se você puder voltar. Posso. Ó, nessa parte aqui que eu multipliquei por 20, né? Isso. Eu vou fazer de um outro jeito. Podemos ver, eu não tenho lousa para isso. Tem aqui. Gente, a próxima vez eu vou deixar um slide em branco só para eu poder rabiscar. E eu vi que teve mais uma pergunta no chat, mas eu não consegui ler. Se a pessoa puder abrir o microfone, senão eu já olho. Foi a Bárbara, ela perguntou, professora, mesmo que sabendo passo a passo, essa última fórmula pode ser usada sempre? Pode ser usada sempre. Se você for fazer a conversão Celsius para Fahrenheit, você vai usar ela sempre, tá bom? Eu só tô falando que é importante que vocês saibam como chegou nela, porque vai que, tu esquece, ou vai que cai outra escala, tá? Então, se cair uma escala genérica, você não sabe como fazer, porque não tem uma fórmula fixa para uma escala genérica. Não existe, entendeu? Você tem que construir essa fórmula, tá bom? Deixa eu só explicar a simplificação para ela, que eu já olho as perguntas no chat, tá? A gente tem, então, θF menos 32 sobre 180 igual θC sobre 100. Tá? Um jeito de fazer isso aqui, existem várias maneiras. Um jeito de fazer é observar quem é múltiplo de cada um deles. A gente nota que 180 e 100 são múltiplos de 20, tá? Se você olhar só para os dois primeiros, tem 18 e tem 10, ambos são pares, então são múltiplos de 2, só que ambos estão multiplicados por 10, né? Se você olhar 18 e 10, estão multiplicados por 10, e aí você consegue multiplicar o 2 também, eles são divisores de 20. Lembra, não sei se vocês vão lembrar, se passaram por isso, mas mais ou menos, acho que no 7º ano, sei lá em que ano, que eles mostram aquelas regrinhas de divisão, né? Se um número é divisível por 2, ele tem que ser par. Se um número é divisível por 3, a soma dos seus dígitos tem que ser divisível por 3, tá bom? E do 20, ele segue a mesma regra do 2, tá certo? Então, nesse caso aqui, no caso vezes 10, tá? O múltiplo vezes 10. Ou vezes 100, vezes blá, 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 assim por diante. A gente nota que 180 e o 100, eles estão na casinha, estão na multiplicação do 20, tá? Então, um jeito de fazer isso é multiplicar ambos os lados por 20. Quando a gente faz uma operação matemática em ambos os lados da igualdade, ela se mantém, tá? Eu não tenho que o meu número é alterado. Então, o que a gente faz? 0 e 0 vai embora. 20 dividido por 18 fica 1/9, que no caso aqui embaixo vai ficar 9. 2 dividido por 10, 1/5, que no caso aqui embaixo vai ficar 5. Outro jeito de você fazer isso, se dessa maneira tá complicado para você, é o seguinte. Faz igual a regrinha de 3. Ó. Aqui é o jeito 1, tá? Multiplicando por 20. Aqui é o jeito 2, fazendo igual a regrinha de 3. O que é a regra de 3? Multiplica em cruz. Só que no caso, eu só vou multiplicar uma vez. O 180 eu vou mandar para a direita, tá? Como é que vai ficar? O 100 eu vou deixar onde ele tá. Vai ficar, θF
menos 32 é igual a θc vezes 180, né? Porque eu mandei para lá, multiplicando, estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando, operação inversa, sobre 100. E aí, o que a gente faz? A gente simplifica isso aqui, 180 sobre 100. Os 100, o 0 e 0 vai embora. 18 sobre 10. Vou simplificar por 2. Vou dividir por 2. Tá? Que aí vai ficar... Esse lado aqui eu vou deixar do mesmo jeito, tá? Esse aqui eu não vou copiar igual não, mas aqui é copiado igual, tá? θc, 18 dividido por 2, 9. 100 dividido por 2, 5. Aí eu passo o 9 de volta lá para lá, vai chegar na mesma coisa, tá? Vai chegar em θf menos 32 sobre 9 é igual a θc sobre 5. Então, tem dois jeitos práticos de fazer a simplificação, que é você ou fazer direto, né? No caso, você corta direto, mas é só quando você pegar o hábito de fazer isso para não errar, ou então é ver de quem eles são múltiplos, tá bom? Se você não conseguir visualizar logo de cara de quem eles são múltiplos, faz isso, faz igual o jeitinho regra de 3, só que só manda uma operação, tá? Você poderia também mandar o 100 pro lado esquerdo e depois você manda ele de volta, tá? Você vai ver que vai chegar na mesma coisa. Ficou um pouquinho mais claro? Sim, entendi bem, obrigada. De nada. E peraí que eu só vou abrir o chat porque tiveram outras perguntas. Acho que não teve nenhuma. Tem alguma dúvida até o momento de como a gente chegou? Aqui, ó, vou deixar bonitinho para vocês, tá? Aqui foi exatamente o que a gente fez. Peraí, deixa eu só... Vocês copiem assim, tá? Ó, com o C sobre D aqui também, que eu esqueci de colocar. Tá bom? Então, aqui foi relacionado à escala Fahrenheit e aqui relacionado à escala Celsius. Relacionou as duas colunas, tá bom? Os dois tamanhos métricos, que foi da base até uma temperatura genérica, da temperatura de fusão até a temperatura de ebulição, e na Celsius a mesma coisa, da base até uma temperatura genérica, da base até a temperatura de ebulição. Com isso, a gente chega matematicamente, que é θf menos 32 sobre 180, θc sobre 100. Faz as simplificações, θf menos 32 sobre 9 e θc sobre 5, que essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? Essa fórmula que vocês podem gravar e tudo mais, mas é importante que vocês saibam como chega nela, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Essa parte que eu vou falar depois, tá? Vamos fazer um exemplo. Eu tenho 3 graus Celsius e eu quero passar para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Aqui eu vou utilizar direto, tá? Aqui no desenho, eu fiz para vocês direto. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos usar a fórmula mesmo, tá? A gente acabou de construir ela, tá bem fresquinha na memória de vocês. Então, vamos utilizar ela. É igual a θc sobre 5. Quem é aqui olhando? Isso aqui é o θc, que é a temperatura qualquer em Celsius. E isso aqui que a gente quer saber é o θf, tá? Para vocês saberem quem você substitui. Então, vamos lá. Tenho a fórmula, vou usar, porque eu não sou trouxa de construir um negócio e não utilizar ele. Então, vamos lá. θf é o que a gente quer, menos 32 sobre 9 é igual 3 que ele deu. Vou fazer de outra cor, tá? Só pra você... Nossa, eu escolhi uma cor péssima. Tá vermelho. É igual a 3, que é quem ele deu no enunciado, sobre 5. Como resolver isso aqui de uma maneira fácil, prática? A gente pode ver que são números quebrados, então o nosso resultado ele vai dar quebrado. Eu preferi fazer simplificando isso aqui direto, tá? Que é 1, que é 5, não. Vamos fazer multiplicado, mais fácil. Passo 9, multiplicando. θf menos 32 é igual 3 vezes 9, 27. Sobre 5. Se você achar melhor, pode escrever, tá? 3 vezes 9 e depois igual a 27. Mas aqui direto, pra gente treinar também as tabuadas. 3 vezes 9, 27 sobre 5.
Vamos seguir aqui. θf menos 32. Esse valor, ele dá quebrado, tá? Ele dá 5,4. Eu vou colocar aqui direto, mas aí no cantinho vocês fazem... Peraí. Vocês fazem a conta, tá? Porque na prova não tem calculadora, tem que ser na mão, tá? Dividido por 5 aqui. 20 é 5. Dividido por... Vocês deixem ela no cantinho, tá? Dá 5,4. E aí, a gente continua. O θ é... Ó, pode ver que a gente chegou em 5,4 do 27 sobre 5. O que a gente vai fazer? A gente tem o menos 32 do lado esquerdo, acompanhado da variável que a gente quer. A gente vai mandar esse menos 32 para o lado direito. Passou para o outro lado da operação, troca o sinal. É uma operação de subtração, passei para o outro lado, ela vira de soma. Então, 5,4, vou colocar de outra cor, mais 32. Prestem muita atenção em sinal, tá? Porque é muito comum a gente errar na nossa questão, por mais que ela seja fácil o sinal, tá bom? E isso aqui a gente chega que é 37,4. É a temperatura que a gente quer. Então, 3 graus Celsius equivale a 37,4 graus Fahrenheit. Tá bom? Peraí que eu vou ler as questões de vocês, enquanto isso tentem ver. Vou passar exercícios para vocês fazerem, tá? A lista 2 já está disponível. Até ok? Eu deixei aqui bonitinho para vocês verem a conta. Então, Oi? sempre, ao invés de eu colocar 180, eu posso já simplificar por 9? Pode, adianta a sua vida. Adianta muito, muito, muito a sua vida. Sempre que você puder trabalhar com frações, números racionais da forma simplificada, é muito melhor para você, tá bom? Vai adiantar, vai ser muito mais rápido. Uma outra coisa que eu também não entendi direito é o que seria temperatura genérica? É a temperatura que ele vai dar. Ó, por exemplo, aqui no nosso... Aqui. A gente tem que eu quero saber quem é o 3 graus Celsius. Quando a gente olhar no nosso termômetro... Deixa eu só passar a borrachinha aqui para não ficar feio. O θc, aqui a temperatura genérica, é o 3 graus Celsius. É a temperatura que ele vai assumir no seu problema, na sua questão, em quem você quer mudar, tá? A temperatura genérica é o valor que ela vai assumir. Se no seu enunciado aqui no nosso a gente tem 3 graus Celsius, o θc, a temperatura genérica Celsius, é o 3, tá bom? Genérico aqui no nosso caso a gente vai utilizar para qualquer, tá? Tá bom, professora, obrigada. E obrigada Imagina. Também, Nathalie, do bate-papo. Aqui, gente, eu coloquei para vocês a verificação do Google. Se você colocar assim no Google, relação C para F, vai aparecer aqui, vai aparecer a fórmulazinha bonitinha, tá bom? Então, aqui é só para ficar verificado para vocês que é isso mesmo e que a fórmula de vocês está certa. Então, quando vocês estiverem fazendo um exercício que você falar, não sei se isso aqui está correto, você joga lá no Google rapidão que ele te devolve, tá? Vamos usar a tecnologia a nosso favor também. Mas é muito importante que vocês façam as contas à mão, tá? Porque na hora do vestibular vocês não têm calculadora, vai ter que ser na mão mesmo, tá bom? Então, vamos lá. 100 graus Fahrenheit, eu quero saber quanto que vale em Celsius. Quem são as temperaturas genéricas? Aqui é o θf e aqui que a gente quer descobrir é o θc. Então, vamos lá. Vamos utilizar a fórmula que a gente acabou de construir, θf. É muito importante, agora no início, que vocês, toda vez que forem fazer algum exercício, coloquem a fórmula, que é para não esquecer, que é para ficar gravada, tá? Agora, se você deixar, lá em cima do caderno, quando for fazer exercício, olhar para a fórmula, é pior. Vocês vão se lembrar mais dificilmente, vocês vão se esquecer mais rápido. Então, quando forem fazer, pelo menos agora no início, que vocês não têm certeza ainda, copiem ela toda vez que for colocar, tá bom? Que é para vocês gravarem mais rápido. Professora. Oi. Como estratégia para resolver exercício mais rápido, além de escrever a fórmula por inteiro, seria válido eu já fazer uma segunda versão, pensando em isolar a variável? Seria, se para você ficar melhor, igual o jeito do Google. Imagina que isso aqui é θc, tá? Ele deixou de um jeito só, de uma variável só.
Pode ver que o θc está de um lado e o θf está isolado do outro. Aí é 9 vezes o grau Celsius sobre Isso, 5, né? isso. Fica 9 quintos mais 32, por favor, não esquece do mais 32. Da TTF, tá? Esse seria o jeito isolado. Ou se você quiser isolar o θc também, tá bom? Beleza, obrigado. Tá? Se para você ficar melhor, pode fazer, tá? Então vamos lá. Vou substituir, então. 100, que é o... Gente, eu sempre escolho a cor terrível para fazer isso aqui. Pronto, vermelho. 100, que é o θf genérico. Menos 32 sobre 9 é igual a θc sobre 5. Faço isso aqui dá 68, perdão. 68 sobre 9 é igual a θc sobre 5. O que eu faço? Faço 5 multiplicando o 68. Então fica 68 vezes 5 sobre 9 igual a θc. Essa continha aqui vai ficar 340 sobre 9. Ui. E isso daqui, 68 vezes 5 é 340, tá? Sobre 9, isso aqui, já vou colocar o resultado direto, que é 37,7. É igual a θc. Que é o resultado que a gente queria. Então, 100 graus Fahrenheit equivale a 37,7 graus Celsius, tá? Por isso que a gente vê sempre nos filmes a temperatura em Fahrenheit altíssima, que a gente fica, meu Deus, tá torrando o povo. E não tá, quando a gente vai ver a sua correspondente no Celsius, ela é baixinha, tá bom? Então, aqui eu deixei da fórmula bonitinha para vocês, tá? Quando vocês forem passar pro caderno, se vocês já estiverem escrevendo, escrevam no jeito organizado, tá bom? Então, a gente fez isso. Esse aqui, o 100 graus Fahrenheit, é o θf. Aqui eu botei FF, tá, gente? Mas aqui é um C. E o Celsius aqui é θc. Professora, você pode Oi? voltar no 1 rapidinho? Aqui no meu feio? Você pode voltar no 1 rapidinho? Ah, não. Esse aqui? Não, peraí. Esse Não, aqui. o exemplo 1. Isso aqui. Isso, obrigada. Pronto. Nada. Deixa eu deixar no jeito bonitinho, que acho que fica melhor pra você. Enquanto isso, tem pergunta, gente? Alguma coisa não tá dando? Obrigada, professora, já consegui. Imagina. Então, a gente fez isso, tá bom? Aqui eu deixei de novo a verificação do Google para vocês verem, tá certo? E aí, agora, feito isso, então, a gente vai guardar essa fórmula com muito carinho e cuidado na nossa cabeça, na nossa mente, para usar em todos os exercícios e entendemos como ela é feita. A gente vai fazer a segunda relação importante, que é Celsius para Kelvin. Uma coisa que a gente vai utilizar aqui é aquilo que eu tinha falado na outra aula, em que a gente tem que a variação do Celsius ela é igualzinha à variação do Kelvin. E a gente vai entender o porquê disso. E aqui eu deixei os dois feitos. Eu vou deixar aqui bonitinho. A gente vai utilizar... Deixa eu ver quem eu utilizei... Tá. Eu vou usar o 273, que é a temperatura de fusão do Kelvin, da água, tá? Da água na temperatura Kelvin. Eu vou deixar aqui um K. E aqui eu tenho 373, que é a temperatura de ebulição na escala Kelvin, e um θK qualquer, que é a temperatura genérica na escala Kelvin. E aí o nosso termômetro em Celsius, deixa eu ver aqui. θc. Vamos criar a relação, a mesma relação que a gente fez no outro, desse tamanho, chamado de A, e aqui C, com o outro tamanho. Vou chamar aqui de B e aqui de D. Notem que é exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente vai criar a relação aqui.
A sobre B igual C sobre D. Já vamos criar direto, que é um jeito mais prático, tá bom? Quem é o tamanho de A? θk menos 273. Que é o tamanho da coluna da nossa base, que é 273, até uma temperatura genérica, que é a temperatura que a gente vai assumir, que é θk, tá? Então, o tamanho de A é θk menos 273 sobre B. Quem é B? B é a temperatura da nossa base até a temperatura de ebulição da água aqui que eu estou assumindo. Então, é 373 menos 273. Tá certo? A temperatura aqui é o tamanho desse B. E vamos olhar para o outro lado. C. θc menos 0. Eu já vou deixar θc direto, tá? Não, vou colocar bonitinho, para ficar todos os passos no seu caderno. E 100 menos 0, que é a temperatura, que é o tamanho de D. Vamos aqui para a parte de baixo. Então, a gente tem isso, correto? A parte de cima não conseguimos mexer, não conseguimos subtrair 273 de θk, então ela permanece. Então, θk menos 273. 373 menos 273, 100. É igual a θc sobre 100. Por que a variação de 1 grau Kelvin é a mesma que 1 grau Celsius? Por exatamente isso. Eu vou fazer de amarelo, que é só para deixar uma observação. A gente tem exatamente a mesma variação, a mesma partição da escala, tá bom? Então, quando a gente passar, pode multiplicar os dois lados por 100. Vamos fazer essa simplificação. Multiplica os dois lados por 100. Ou, se você quiser, passe esse 100 daqui para cá, ou 100 daqui para cá. A gente vai ver que um 100 anula o outro. Então, a gente vai chegar na fórmula dessa seguinte maneira. θk menos 273 é igual a θc. Ou, isolando os Celsius, passo o daqui que está subtraindo para cá, somando, θk é igual a θc mais 273. É assim que a gente... Nossa, ficou feio isso aqui. É assim que a gente chega nessa formulazinha do Celsius para Kelvin. Tá bom? É desse jeito. A simplificação, então significa que você variar 1 grau Kelvin é o mesmo que variar 1 grau Celsius. Simplesmente por isso, porque a escala ela é particionada igualmente, tá? Só muda os pontos fixos, mas de resto ela é feita exatamente igual, tá bom? Então, aqui deu certo? Essas aqui são as fórmulas, tá? A gente pode olhar só para uma ou olhar só para outra. Eu prefiro olhar para de cima, para mim ficar mais fácil. Mas para você vê que fica melhor olhar para de baixo, tá tudo bem, tá bom? Aqui está isolado o Celsius e aqui está isolado o Kelvin. O θ, repetindo, é a temperatura genérica, quem vai assumir no nosso exercício, tá bom? Aqui eu deixei de um jeito bonitinho. E para vocês verem que, independente do ponto fixo, a gente vai chegar na mesma coisa. Aqui eu assumi dois pontos fixos diferentes, ó. Pode ver que eu utilizei o ponto de ebulição, de fusão e de ebulição da água. Aqui eu estou utilizando o 0 Kelvin, que é a temperatura absoluta, e o ponto de fusão. Aqui, então, o 0 Kelvin, como a gente já tinha visto, é menos 273, temperatura de ebulição, 0. E pode notar, aqui vocês também podem colocar igual a C sobre D, tá? E aqui arruma, tá? C e aqui D. Podem notar que a gente vai chegar na mesma coisa. Então, não importa o ponto fixo que a gente utilizar, a gente vai sempre conseguir chegar na mesma coisa. Eu vou partir para um exemplo para ficar fixo na cabeça de vocês. Aqui eu vou colocar a imagem bonitinha direto, porque essa fórmula ela é muito simples, tá? Então, a fórmula que a gente acabou de construir, θk é igual a θc mais 273. Quem são aqui os valores? 50 graus Celsius é o θc. Quem a gente quer? θk. Certo? Então, vou substituir os valores. θc aqui vira 50. θk, quero descobrir. 50 mais 273 é igual a 323 graus Kelvin.
Então, você ter 50 graus Celsius é o mesmo que você ter 323 graus Kelvin, tá bom? Acho que eu coloquei mais um. Coloquei. Foi muito rápido aqui. Deixa eu dar um tempinho, né, para vocês copiarem e terem perguntas. Professora, na fórmula, na primeira, é θc menos... Ah, obrigada. Isso, θc menos 273. E na de baixo é θc... Foi? Essa é bem simples, essa não tem divisões, não tem nada assim. O próximo exemplo, então, a gente tem 100 graus Celsius e eu quero passar para Kelvin. Quem é o 100 graus Celsius? É o θc. Kelvin que eu quero, θk. Então, vou usar a fórmula. θk é igual a θc mais 273. Substituir. Então, θk é igual a 100 mais 273, que vai dar 373. Confirmando, então, porque quem é esse 100? É a temperatura de ebulição da água. Então, só confirma que tá ok, tá certo, tá bom? Então, a temperatura de ebulição da água no Celsius equivale a 373 da temperatura Kelvin, tá bom? Eu vou fazer um exercício com vocês. Esse aqui, vou fazer esse aqui e na próxima aula eu inicio com outro que eu quero muito. Acho que dá tempo de fazer os dois. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Peraí, antes tem alguma questão sobre a Celsius para Kelvin? Acho que ninguém se pronunciou, vou assumir que não tem. Então, vamos lá. Pergunta. Há uma temperatura que tem o mesmo valor nas escalas Celsius e na escala Fahrenheit. Isso é uma afirmação. Então, ele quer saber qual é essa temperatura. Então, eu quero saber quem tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Como é que a gente vai construir isso? Eu vou usar essa folha aqui de cima. Vamos chamar, a gente quer descobrir, então, quando o θc é igual a θf. É isso que a gente quer descobrir. Eu quero descobrir quando a minha temperatura genérica ela é igual nos dois termômetros. Qual o valor que eu vou medir na Celsius que vai dar igualzinho na escala Fahrenheit? É isso que eu quero saber. Eu quero saber quando o θc é igual a θf. Para não ficar trabalhando com θ e θ e θ, eu vou chamar essa temperatura de x. Um x. O x é que eu quero descobrir. Tá certo? Então, esse aqui é o que a gente quer saber. É a nossa base. O que a gente vai fazer? Vai utilizar a nossa fórmula. Vamos reescrever ela de novo. θc. Peraí. Ai, gente, esse ponto vai ficar aqui, porque ele não apaga. Vou colocar aqui. Vamos usar a nossa fórmula, então. θf menos 32 é igual sobre 9 é igual a θc sobre 5. Quem é, então, θf e θc? É x. Vou substituir. X menos 32 sobre 9 é igual a x. Vou fazer da outra cor. É igual a x sobre 5. Tá? É isso aqui que a gente quer saber. E como é que a gente vai fazer, então? Vai trabalhar com uma equação matemática normal. De preferência, eu vou passar o 9 multiplicando, tá bom? Então, vou fazer de preto tudo. Vou fazer aqui na parte de baixo. X menos 32 do lado esquerdo é igual a 9x sobre 5 do lado direito. O que eu vou fazer? Vou dividir 9 quintos, tá? Então, mantenho o lado esquerdo. X menos 32 é igual a 9 de... Peraí que aqui ficou horroroso. É igual 9 dividido por 5, ela é uma medida padrão, tá? Que é 1,8. Então, vamos lá. Ih, gente, peraí que eu tirei aqui o que eu queria. Pronto. Vou manter o lado... Ah, já mantive. É 1,8 x. Tá? Aqui eu só fiz essa divisão. 9 dividido por 5, 1,8. Coloquei aqui. O lado esquerdo tá igualzinho, x menos 32.
tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu quero isolar, eu quero deixar o meu x sozinho, deixar a minha variável sozinha, que é para eu saber o valor dela. Então, o que eu vou fazer? O meu x que está aqui do lado esquerdo, eu vou passar ele para o lado direito. E relembrando, quando a gente muda o lado da equação, a gente muda o seu sinal, coloca o seu sinal oposto. Aqui ele está positivo, vai passar para cá negativo. Então, do lado esquerdo, eu fico com menos 32 é igual a 1,8 x. Vou mudar a corzinha aqui só para vocês não errarem o sinal, tá certo? Menos 1x, tá bom? O 1 tá escondido aqui, mas ele existe. 1 vezes x é x, então eu posso colocar 1 aqui só para ficar visível para vocês, tá bom? A continha que a gente vai fazer. Aqui é uma subtração normal. Vou colocar aqui nessa parte de baixo, tá? Menos 32 fica igual, então, 1,8 menos 1, 0,8. X. Aí agora, deixa eu passar para cá. Gente, tá uma baguncinha aqui, mas embaixo tá bonitinho para vocês, tá? Então, menos 32 é igual a 0,8x. O 0,8 está multiplicando x, vou passar ele de volta, tá bom? Para eu descobrir o meu valor de x. Tá multiplicando, operação inversa, divisão. Então, eu tenho que menos 32 sobre 0,8 é igual a x. E um jeitinho de fazer isso aqui é o seguinte. Quando a gente divide por um número decimal, nesse caso aqui que está 0,8, a gente faz o seguinte, eu uso o seguinte truque, que é só uma simplificação rápida. Quantas casas decimais eu tenho? Quantas casinhas após a vírgula eu tenho? Nesse caso aqui eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer? Eu acrescento a quantidade de casinhas que eu tenho com o zero, de números significativos, tá? No caso, tipo, 0,8. O 0,8, vou escrever ele aqui de outra cor. 0,8 é o mesmo que escrever 8 sobre 10. Tá certo? E aqui, quando a gente faz uma multiplicação, uma divisão, quando a gente olha, tipo, divisão da divisão, a gente mantém a primeira fração e inverte a segunda. Então, aqui, de um jeito fácil para vocês, quando vocês verem, vírgula alguma coisa, e essa coisa tá aqui, corta a vírgula e acrescenta um zero, tá? Se fossem duas casinhas, você cortava a vírgula e acrescentava 2 zeros, tá bom? É só um jeito prático de fazer isso, sem ter que ficar dividindo por vírgula, que eu sei que é bem chatinho. Então, 32, a gente vai olhar aqui só para esse primeiro pedaço. 32 é divisível por 8, que é 4. 0, mantenho o meu zero, sinal menos 40. Então, a temperatura que a gente queria, que é a temperatura que ela é igual tanto na Celsius quanto na Fahrenheit, é menos 40, tá bom? Deixa eu colocar aqui a continha bonita para vocês. É menos 40. Então, quando eu tiver menos 40 graus Celsius e eu quiser olhar no termômetro Fahrenheit, a gente vai obter exatamente a mesma temperatura, tá bom? Que é menos 40. Então, qual foi o truque? Qual foi o segredo? Saber que a gente queria θc igualzinho a θf, tá bom? Isso era para você visualizar na questão. Quando ele fala que ele quer saber qual é a temperatura correspondente em ambos os termômetros, qual é a temperatura igual ou em ambos, nos dois, a gente quer que θc seja igual a θf. Aqui no jeito bonitinho, eu trabalhei com θc, tá? Mas no seu caderno, só para não ficar chato, você pode igualar x e chamar de x. Deixar x, tá bom? Só para não ficar trabalhando com θ, como vocês não estão habituados, tá certo? Ui. Tá bom? Mas aqui eu deixei θc, mas você pode chamar de outra letra também, tá bom? Então, é assim que se faz, tá certo? A outra questão é essa daqui. Não vai dar tempo de fazer hoje, porque falta 1 minuto. Mas eu quero que vocês... Eu vou explicar como é que faz ela, porque na próxima aula eu vou começar com essa questão, porque ela é muito importante, ela vem caindo nos últimos anos bastante. Então, é muito importante que vocês saibam o que fazer, tá bom? Vou ler ela rapidinho, para vocês, atrasar vocês 2 minutinhos. Um estudante construiu uma escala de temperatura E, atribuindo o valor de 0 graus E, a escala E, a temperatura equivalente a 20 graus Celsius. Então, quando eu tenho 0 graus E, equivale a 20 graus Celsius. E um valor de 100 E, a temperatura equivalente a 104 graus Fahrenheit.
Quando um termômetro graduado na escala E indica 25 graus, ou seja, o meu θi vai ser 25, outro termômetro graduado na escala Fahrenheit indicará. Eu quero saber quem é o meu θf. Como é que a gente vai fazer essa questão? Vai fazer da seguinte maneira. Eu quero saber tudo, eu quero saber a relação de E para F. Essa é a relação que eu quero criar, que eu quero estabelecer. Só que tem um Celsius no meio do nada. O que é esse Celsius aqui, boiando no meio do nada? O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que quando a gente gradua uma escala, a gente precisa de 2 pontos fixos para criar uma relação, tirando a temperatura genérica? É isso que ele quer. Ele está te mostrando isso. Ele está dando um ponto fixo na Fahrenheit e um ponto fixo na Celsius. O que eu vou fazer? Eu vou passar da Celsius para Fahrenheit para obter o meu segundo ponto fixo. Tá bom? Então, eu vou fazer a conversão. 20 graus Celsius equivale a quanto em Fahrenheit, que é o valor que eu vou ter aqui. Aí eu já vou ter os meus 2 pontos fixos. Eu vou ter a temperatura que eu encontrar e o 100. E o que eu vou fazer? Vou relacionar as colunas. De θe até 0, de 100F até a temperatura que eu achar, de 100, 0, até 104, temperatura que eu achar. E vou criar a relação. Azul com azul. E roxo e laranja com laranja. A, B, C, D. Tá bom? É isso que tem que fazer nessa questão. Por isso que eu falei, não se prendam em fórmulas. Porque vai chegar uma questão, que é a maioria que está caindo agora, relacionada a essa parte de escalas termométricas, são escalas genéricas, que você tem que criar essa proporção, essa relação. Tá bom? Então, aqui nessa questão, vocês vão fazer isso. Vão passar o 20 graus Celsius para Fahrenheit, descobrir quanto vale e criar essa relação. Tá bom? Os slides já estão disponíveis. Deixa eu parar a gravação. Os slides já estão disponíveis, tá bom? Para vocês. A lista 2 também.